A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Jesus ressuscitou. Esta é a grande verdade proclamada pelo cristianismo ao longo dos séculos. E esta verdade bendita tem implicações importantíssimas. Significa que também os que creem no Senhor Jesus receberão, como Ele, um corpo glorioso, um corpo poderoso, um corpo incorruptível, imortal e celestial. Esta mensagem é uma mensagem de esperança. Esta mensagem é uma mensagem que traz alegria, segurança e paz para o seu coração. Chame a sua família, ligue para os seus amigos e escute da parte de Deus, por nosso intermédio, esta mensagem que haverá de trazer alegria, gozo e paz para a sua vida. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Arthur Fernandes Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, reverendo. Obrigado, presbítero Daniel. É um prazer muito grande, uma alegria estar com você nesta manhã. Reverendo Arthur, o que Deus fez na sua vida que pode fazer também na vida do amigo telespectador? Bem, presbítero Daniel, Deus tem sido realmente maravilhoso e grandioso em minha vida. E Ele vem operando algumas coisas que, num primeiro momento, eu não consegui compreender exatamente o seu propósito, mas que, com o passar do tempo, realmente eu vi a mão do Senhor agindo poderosamente na minha vida e na vida de minha família também. E, no final do ano de 1998, eu estava me formando no curso de Teologia no Seminário Presbiteriano de Campinas e partindo assim para o ano de licenciatura junto ao meu presbitério. Quando estava concluindo o meu ano de licenciatura, mais precisamente no mês de dezembro de 1999, eu saí para uma viagem juntamente com a minha esposa e com mais algumas pessoas de nossa igreja naquele momento, para um passeio que nós faríamos no litoral com os jovens da nossa igreja. E durante esta viagem nós sofremos um acidente de carro e nesse acidente, infelizmente, a minha esposa faleceu. Nós tínhamos apenas 11 meses de casamento, nos casamos no mês de janeiro de 99 e em dezembro do mesmo ano, no dia 3 de dezembro, ela veio a falecer naquele acidente automobilístico. Foi um momento muito difícil, muito intenso em minha vida, porque de fato muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos, muitas perspectivas de vida acabaram morrendo juntamente com ela. De fato, um jovem de 23 anos, recém-formado no seminário, prestes a ser ordenado para o pastorado, com muitos sonhos e muitas expectativas no que diz respeito à família, casamento, filhos e tantos outros desafios pessoais, simplesmente desapareceram e se acabaram da noite para o dia. Foi um momento muito intenso, de muita dor, de muitas lágrimas derramadas, de muitas noites mal dormidas, de situações que realmente desafiaram o meu equilíbrio e, de fato, foi só a graça de Deus que me sustentou, que me manteve firme e que me fez chegar até aqui hoje para poder falar a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida. Durante este período de depressão, de crise, de angústia por causa do luto, foram muitas as tentativas, com tratamentos, com medicamentos, com terapias, tentando soluções em diversas maneiras para aliviar aquela dor tão intensa que eu sentia. Mas o alívio verdadeiro e real eu só senti na graça e na presença do nosso Deus. Foi a graça de Deus que me sustentou e foi a graça de Deus que me trouxe até aqui. Talvez muitos amigos tenham passado uma situação semelhante ao que o senhor viveu, mas qual a solução, assim? O que é que o senhor diria para uma pessoa que estivesse passando por um sofrimento idêntico ao que você passou? Exato. Muitas pessoas têm passado por lutas como essa que passei, e para vocês eu digo que vocês precisam se apegar urgentemente a Deus, a sua graça, porque é a graça de Deus que nos consola, é a graça de Deus que nos conforta, e a graça de Deus se manifesta e se revela na nossa vida em momentos intensos como esse, de diversas maneiras. E uma delas é através dos nossos amigos, dos nossos familiares,
que se colocam ao nosso lado, que nos fortalecem e que nos ajudam a vencer também. A grande mensagem que eu deixo para vocês é que não desistam, porque ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria certamente vem pela manhã. As tempestades são duras e intensas, mas não existe uma tempestade sequer em toda a história da humanidade que durou a vida inteira. É Deus quem envia a tempestade e é Ele também quem determina o seu tempo. E a tempestade certamente chegará ao final para o seu bem e para a manifestação da graça de Deus em sua vida. Reverendo Arthur, eu sei que a vida não parou por aí, certo? Houve um novo recomeço na sua vida. Como tem sido esse recomeçar na sua vida? Graças a Deus, presbítero Daniel, houve um recomeço e foi um recomeço também sustentado pela bênção do nosso Deus. Confesso para o irmão que algumas vezes eu achei que seria impossível retomar a caminhada ministerial, tamanha a dor, tamanho o sofrimento, e também achei que algumas vezes seria impossível retomar até mesmo uma caminhada familiar. Eu sou casado hoje há 6 anos, amo a minha esposa, minha filha tem 4 anos, também a amo e é uma grande bênção na minha vida, e sei que tudo isso é sinal da manifestação do cuidado de Deus, sempre presente na minha vida, mesmo nos momentos mais intensos e difíceis. Reverendo, eu gostaria de terminar a nossa entrevista. Eu sei que talvez o amigo telespectador, a amiga telespectador que perdeu um ente querido, esteja agora pensando e se enquadrando nessas palavras que o senhor colocou. Queria que o senhor desse uma mensagem direta ao amigo telespectador que, por acaso, esteja vivenciando um problema igual ao seu. Eu quero dizer para todos vocês, pela experiência de alguém que viveu este momento com Deus e por tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, que a bênção de Deus nos sustenta nos momentos mais difíceis e mais intensos que nós passamos. Portanto, queridos, não percam a esperança. Confiem em Deus, porque Ele restaura definitivamente a nossa sorte. Apenas descanse no Senhor e certamente você se surpreenderá com o grandioso cuidado que Deus tem com você. Assim como Ele fez um dia em minha vida, certamente poderá fazer em sua também, trazendo o seu consolo, trazendo a sua paz e trazendo uma restauração sem igual. Muito obrigado. Obrigado. Reverendo Arthur. E nós vamos ouvir essa música. E logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
Eu quero conversar com você sobre um dos temas mais importantes da Bíblia. Eu quero falar com você sobre a ressurreição, mito ou realidade. E nós vamos abordar este assunto à luz de 1 Coríntios, capítulo 15. Este é um dos temas fundamentais da Bíblia. Se nós tivermos a nossa esperança limitada apenas a esta vida, diz o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós não crêssemos na ressurreição, então teríamos que admitir que a filosofia hedonista estaria com a razão. Paulo diz, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eu quero então argumentar com você 5 verdades essenciais desta doutrina gloriosa, esperançosa, que é a doutrina da ressurreição. Amanhã nós estaremos comemorando mais uma vez esta data auspiciosa, grandiosa, bendita, da ressurreição do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O Deus que se fez carne, que veio ao mundo, habitou entre nós, que viveu uma vida santa, pura e imaculada, e que, cumprindo o propósito de Deus, foi à cruz, em nosso lugar, em nosso favor, e morreu a nossa morte, sofreu o castigo que deveríamos sofrer, recebeu a punição que devíamos receber, sorveu sozinho o cálice amargo da ira de Deus que devíamos beber. E diz a Bíblia que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, que ele foi moído, que ele foi traspassado pelos nossos pecados, carregando em seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Diz a Bíblia que, então, sendo ele feito pecado por nós, a lei exigiu a sua morte, porque o salário do pecado é a morte. E ele morreu por nós. Mas a morte não o reteve, a sepultura não o agrilhoou, não o prendeu, ele não ficou enjaulado na sepultura. No 3º dia da semana, a sepultura abriu de dentro para fora e Jesus ressuscitou, recebendo um corpo glorioso. E desta maneira, o apóstolo Paulo diz, se Cristo ressuscitou, então nós também ressuscitaremos, porque ele é a primícia dos que dormem. Sendo assim, eu quero chamar a sua atenção para olhar 5 verdades aqui nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 15. A primeira verdade é o fato da ressurreição. Cristo ressuscitou e demonstrou isso com provas abundantes. Ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu aos discípulos, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, ele apareceu a Cefas, ele apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Há evidências claras, contundentes, eloquentes, absolutamente irrefutáveis acerca do fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não obstante, os incrédulos, os céticos, os inimigos do cristianismo, tantas vezes, repetidas vezes, têm se levantado para tentar desacreditar este fato absoluto, dizendo não, os discípulos de Cristo roubaram o corpo dele. Outros dizem não, ele nem chegou a morrer. Outros dizem não, na verdade, a ressurreição é apenas uma crença dos seus discípulos ou uma expectativa dos discípulos que foi divulgada em Jerusalém. Mas preserva-se, conserva-se, define-se a verdade irrefragável, irrefutável e absoluta que Cristo venceu a morte, que ele ressuscitou e que nós também haveremos de receber um corpo novo, cheio de glória e de poder. A segunda verdade que eu quero destacar nesse texto é a importância da ressurreição. O apóstolo Paulo vai argumentar o seguinte: se Cristo não ressuscitou, então não ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé.
Se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram pereceram. Não tem qualquer esperança de vida eterna. Se Cristo não ressuscitou, então a vida não tem sentido, a vida não tem propósito. Então o hedonismo está com a razão, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a ressurreição não é uma verdade lateral do cristianismo, não é uma verdade secundária, não é algo que você pode descartar sem qualquer prejuízo para as demais verdades essenciais da fé cristã. Na verdade, a ressurreição é a pedra de esquina de todo o cristianismo, porque se Cristo não ressuscitou, ele não pode ser o Salvador. Se Cristo não ressuscitou, a cruz foi um fracasso consumado. Se Cristo não ressuscitou, então Jesus Cristo não passou de um embusteiro, porque ele afirmou que ressuscitaria. E se ele não ressuscitou, então ele não disse a verdade. E se ele não disse a verdade, ele não pode ser Deus, ele não pode ser o Salvador, ele não pode ser a esperança dos homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou. E isso tem uma importância absoluta e vital. A terceira verdade que eu quero destacar para você nesse texto é a ordem da ressurreição. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro da fila, ele abriu o caminho, ele abriu a porta. E é por isso que nós podemos ter esta esperança e esta garantia. Talvez você argumente, mas como Jesus foi o primeiro, se a Bíblia faz referência a outras ressurreições? Por exemplo, no Antigo Testamento, nós lemos que Elias foi um instrumento de Deus para ressuscitar o filho da mulher de Sarepta. A Bíblia fala, por exemplo, que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, que Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, que Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo. O que é importante destacar é que estas pessoas, ao ressuscitarem, estavam recebendo um corpo mortal novamente. Elas voltaram a morrer. Jesus Cristo foi o primeiro e foi o único até hoje que, ao ressuscitar, recebeu um corpo de glória. Recebeu um corpo incorruptível, imortal, um corpo absolutamente glorioso. E então Jesus Cristo ressuscitou como primícia daqueles que dormem e que um dia hão de ressurgir, recebendo também um corpo poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma quarta verdade que eu quero destacar nesse texto, que é a natureza da ressurreição. A grande pergunta é: como será este corpo que vai ressuscitar? É importante entender aqui uma coisa: haverá uma continuidade e uma descontinuidade. O que significa isso? Significa que vamos manter a nossa identidade. José vai ressuscitar José, e não Antônio, e não Manuel. Agora, essa é a continuidade, mas haverá uma descontinuidade. Como assim? É que Paulo diz, semeia-se corpo de corrupção, ressuscita-se corpo de incorrupção. Semeia-se um corpo de fraqueza, ressuscita-se um corpo de poder. Semeia-se um corpo de desonra, ressuscita-se um corpo de glória. O que isso significa? Significa que, embora vamos manter a mesma identidade, ou seja, nós não vamos ressuscitar outra pessoa, mas é a mesma pessoa. Esse corpo ressurreto não terá nada a ver, de certa forma, com esse corpo de fraqueza. Vai ser um corpo, em primeiro lugar, imortal. Ele nunca mais vai morrer. Segundo, vai ser um corpo incorruptível, ou seja, ele não vai envelhecer, ele não vai ter rugas, ele não vai ter defeitos físicos, ele não vai ter
quaisquer sinais de debilidade e de corrupção. Mas este corpo vai ser um corpo poderoso. O corpo de Jesus, por exemplo, é tão poderoso que Jesus entrava numa casa com a porta fechada. Ou ele saía de Jerusalém, aparecia na Galileia, cerca de 200 quilômetros, sem ter que percorrer de um ponto ao outro geograficamente. Quando receberemos um corpo poderoso, nós também vamos estar com esta mesma capacidade, com esta mesma habilidade. Não estaremos mais sujeitos a estas leis da natureza. Mas ainda, a Bíblia diz que Jesus recebeu um corpo de glória e vamos receber um corpo de glória. Se você ler em Apocalipse capítulo 1, quando João, que era íntimo de Jesus, que reclinou-se no peito de Jesus, ao ver o corpo de glória de Jesus na ilha de Patmos, ele prostrou-se aos seus pés como morto, diante da grandeza da glória de Jesus, da majestade da presença gloriosa do corpo de Jesus. E Jesus então pôs as mãos sobre ele e o soergueu, dizendo: não temas, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Este é um corpo de glória. O profeta Daniel diz que o nosso corpo vai ser um corpo que vai brilhar como o sol e como as estrelas no firmamento. É uma glória indescritível, de uma beleza indescritível. Este corpo é um corpo espiritual e celestial. Note você que ele vai estar adaptado para a glória de Deus, adaptado para este ambiente de glorificação. Então, é muito importante entender isso. Este mesmo corpo de fraqueza vai ser um corpo revestido de força, de beleza, de glória, como o corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma última verdade que esse texto vai descrever. Já falamos sobre o fato da ressurreição. Já falamos sobre a importância da ressurreição. Já falamos, em terceiro lugar, sobre a ordem da ressurreição. Falamos agora sobre a natureza da ressurreição. E, finalmente, vamos falar sobre o tempo da ressurreição. Quando se dará esta gloriosa ressurreição? Nós cremos, à luz das Escrituras, que a ressurreição se dará no último dia. E qual será o último dia? Será o dia quando a trombeta de Deus ressoará. Será o dia em que a voz do arcanjo será ouvida. Será o dia em que o Filho do Homem aparecerá nas nuvens com grande poder e glória. Será o dia bendito, inaudito, glorioso da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui é um fato digno de destaque. A Bíblia diz que naquele grande dia, quando Jesus vier nas nuvens com majestade e glória, os crentes que creram no Senhor Jesus, cujo corpo está dormindo na sepultura, cujo espírito glorificado já está reinando com Cristo no céu, este espírito de glória virá com Jesus entre nuvens. E diz a Bíblia que este corpo que está no pó, que está dormindo, ressurgirá da sepultura, ouvindo a voz de Cristo. Levanta-se do túmulo um corpo de glória e se unirá a este Espírito que já está em glória, vindo com Jesus entre nuvens. E só então os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Esta é uma verdade bendita, esta é uma verdade gloriosa. O cristianismo caminha para um ambiente de esperança. O cristianismo não caminha para o ocaso, caminha para um alvorecer glorioso, para uma esperança segura, bendita, gloriosa. Nós não marchamos rumo a uma sepultura gelada, nós não marchamos rumo ao choro e ao pranto e à dor e ao desespero e à desesperança. Nós caminhamos para a glória de Deus, nós caminhamos para a eternidade de luz, nós caminhamos para uma glorificação segura e bendita. Essa é a âncora da nossa fé, esta é a garantia da nossa esperança em Cristo Jesus. Mas agora eu quero lhe perguntar, você tem essa esperança? Você tem essa certeza? Você tem essa segurança?
A única maneira de você receber este futuro de glória, este corpo ressurreto e glorioso, bendito, com a mesma característica de um corpo de glória, parecido com o corpo de Jesus, é se você crê em Jesus. É se você depositar sua confiança nele. Ele diz, aquele que crê em mim não morrerá eternamente, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim terá a vida eterna. Se você neste momento pôr a sua confiança em Jesus, se nesse momento você crer no Senhor Jesus, você terá a vida eterna, você terá um corpo de glória e você desfrutará desta glória por toda a eternidade. Se você agora mesmo deseja entregar sua vida para Jesus, aí onde você está, feche os seus olhos, que eu quero orar em seu favor. Deus querido, eu quero te dar graças por esta esperança bendita que nós temos, por esta ressurreição gloriosa que nos aguarda. E agora eu quero te pedir, ó Deus, que aqueles que me veem, me ouvem neste momento, sejam tocados pelo teu poder, para que seus corações sejam abertos para esta fé genuína e verdadeira, para que naquele glorioso dia da volta de Jesus, possam receber também um corpo de glória e que possam também reinar contigo para sempre e sempre e sempre. Louvado seja o teu nome por esta grande e bendita esperança que temos em Cristo Jesus, a razão da nossa vida e da nossa esperança, em nome de quem nós te oramos. Amém. Verdade e vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes abordou a doutrina fundamental do cristianismo, a ressurreição de Cristo, como base para a nossa ressurreição. E tratou de 5 verdades nessa abordagem. Primeiro, o fato da ressurreição. Segundo, a importância da ressurreição. Terceiro, a ordem da ressurreição. Quarto, a natureza da ressurreição. E, por fim, o tempo da ressurreição. Finalmente nos mostrou que a ressurreição de Cristo, que amanhã estamos a comemorar, é a garantia da nossa ressurreição. É porque Cristo vive e porque Ele vive, nós viveremos e teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de sua glória. Se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema Ressurreição, Verdade ou Mito, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira essa ou qualquer uma das mensagens que aqui já foram pregadas. Também pelo nosso site você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clicando em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou você pode ir direto a uma agência do Banco do Brasil e fazer o seu depósito para a conta 7000, dígito 9, agência 4442, dígito 3. Neste domingo, você é o convidado especial do programa Verdade e Vida para visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades. E culto matutino sempre começando por volta das 9 horas. Também o culto vespertino, 18 e 19 horas. Mas se não houver uma Igreja Presbiteriana do Brasil perto da sua casa, procure uma igreja genuinamente evangélica, onde a palavra de Deus seja pregada com fidelidade. Até o próximo programa, nesse mesmo horário, desta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 4. 4 mensagens que tratam de problemas urgentes para a nossa sociedade. O reverendo Hernandes Dias Lopes mostra que é possível vencer a depressão, superar os problemas no relacionamento familiar e encontrar perdão e paz com Deus. O DVD Verdade e Vida, volume 4, custa apenas R$ 30 e você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. Verdade e vida.
Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.